professores e professoras que estão aí na nossa formação de hoje, no canal Recuperação e Aprofundamento. Já me adianto aí para quem está me vendo com o pessoal aí de biologia. Eu sou a professora Andréa, vocês não estão no canal errado. Não sei que horas vocês estão assistindo, né? Então vai aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu sou professora formadora aqui no canal de Química, mas hoje vou estar junto com o professor João da Biologia. Então, estamos fazendo uma apresentação interdisciplinar, espero que vocês gostem dessa nossa proposta que a gente já vem trazendo desde o ano passado. Vou me apresentar um pouco, principalmente para os de Biologia, que não me conhecem. Eu sou professora da rede, estou atuando nesse momento como PCA também, que é a coordenação diária no programa de ensino integral, e estou numa diretoria de ensino do interior de São Paulo que chama Ribeirão Preto, numa escola em uma cidade que chama Cravinhos. Sou formada em Química, com mestrado em Educação na área de Física de Partículas. Ano passado eu trabalhava com as formações de Física e este ano eu trabalho com as formações de Química. Primeiro vou fazer minha autodescrição, né, agradecendo também o pessoal da Libras que está aí com a gente hoje, as intérpretes, e minha autodescrição, né, sou uma pessoa branca, estou de batons vermelhos, blusa verde, tenho cabelos longos e pretos. Vou passar para o João, para ele poder se apresentar, principalmente para o pessoal de Química, né, João? Isso aí, André, muito obrigado. Olá, professores, né, apesar da professora Andréa já ter saudado vocês, né? Eu também aproveito para enfatizar, né, que todos sejam muito bem-vindos, todas sejam muito bem-vindas à nossa 8ª formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento para a área de Ciências da Natureza e hoje, em especial, com a nossa formação interdisciplinar, né? Então, como hoje a nossa formação está acontecendo em 2 canais, né, o de Biologia e o de Química, eu vou me apresentar um pouquinho também para que os professores de Química, principalmente, possam me conhecer um pouco, né? Então, eu me chamo João Paulo Stacconi, eu faço parte da equipe formativa de professores da área de Ciências da Natureza, sou professor da rede há 12 anos e atuo na Escola Estadual Professor Victor Lacorte, na Diretoria de Ensino Região de Araraquara. Aproveito esse momento para saudar a equipe de intérpretes que me acompanha nessa formação, né, nos acompanha, expressando a minha gratidão por permitirem que a nossa formação esteja cada vez mais acessível. E seguindo nessa proposta também, vou fazer a minha autodescrição. Então, sou homem, branco, tenho barba, estou usando óculos, meus cabelos são curtos e tanto eles quanto os meus olhos são castanhos. Né, atrás de mim tem um papel de parede que imita uma parede de tijolos, né? Então, por fim, eu ressalto mais uma vez a minha alegria e satisfação em poder estar aqui, né, com todos vocês, tanto com os meus colegas da Biologia, que sempre me acompanham, quanto hoje, né, com meus colegas agora da Química. E eu peço, por favor, então, Déia, para você subir aí a nossa pauta, para que nós possamos dar início à TPC de hoje. Então, enquanto a nossa pauta vai carregando, também vale ressaltar, né, que o Programa de Recuperação e Aprofundamento ele tem como seu principal objetivo proporcionar ao estudante a possibilidade de aprender aquilo que é essencial, que deverá ser aprendido para seguir a sua trajetória para as séries, né, os anos seguintes. Então, agora passo para os nossos objetivos. Então, para iniciar a formação, vamos comentar aí brevemente os nossos objetivos. O primeiro objetivo tem a proposta da gente conversar um pouquinho, né, sobre as potencialidades de abordagens interdisciplinares na área de ciências da natureza a partir da priorização das habilidades essenciais. Já o segundo objetivo, ele segue com a proposta de sugerir abordagens metodológicas e ferramentas didáticas que possam ser adaptadas aos diferentes contextos escolares, né? Isso é muito importante, de modo a potencializar a participação, a autonomia e o engajamento dos nossos estudantes. E, por fim, né, no nosso terceiro objetivo, ele vem com a proposta de favorecer o planejamento de atividades colaborativas entre nós, né, professores da área de Ciências da Natureza, de uma mesma unidade escolar, de forma a levar também em consideração o contexto da escola e a realidade dos nossos estudantes. Bom,
Agora que nós já vimos também o nosso objetivo, os nossos objetivos, vamos para a nossa agenda. Então, como vocês podem perceber no slide, né, a nossa agenda ela está dividida em 3 grandes momentos, sendo que, no primeiro momento, nós vamos conversar sobre a interdisciplinaridade na área de ciências da natureza, né? Essa é a parte 1, porque daqui 15 dias nós voltaremos aí com uma outra abordagem interdisciplinar. Já no segundo momento, nós iremos apresentar algumas sugestões e possibilidades de abordagens interdisciplinares entre biologia e química. E, por fim, né, quando estivermos lá no terceiro momento, caminhando para a reta final da nossa pauta de hoje, nós deixaremos as sugestões de atividades para os desdobramentos da TPC nas escolas. Tudo bem? Então, agora eu passo a palavra para a professora Andréia, porque ela vai continuar com vocês com o momento 1. É com você, Déia. Ah, obrigada, João. Pois é, professores. Agora, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre essa nossa proposta da interdisciplinaridade, né? Agradeço aí a fala do João sobre os nossos objetivos e esclarecendo a nossa agenda, chegamos então no nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente está sempre trazendo essa linha do tempo para vocês, porque eu acho interessante que vocês tenham essa ideia, essa concepção de onde estamos no nosso bimestre nas nossas formações. Então, a gente está sempre nesse pontinho verde aí para vocês, tá? A gente está na formação interdisciplinar de ciência da natureza, a etapa B. A etapa A é aquela que quem faz é a nossa coordenadora, Mari. E a etapa B é a que a gente trata mais especificamente da parte dos conteúdos de cada componente curricular. Então, é aí que a gente está, só para vocês se localizarem. Nós já estamos chegando no fim do primeiro bimestre. Acho que vocês já estão com essa sensação também nas escolas desse fim de bimestre. Em relação aos nossos materiais, volto aí a reforçar com vocês que os materiais que nos embasam para as formações de agora tem sido o material do Currículo em Ação, para o 9º ano, e do São Paulo Faz Escola para a 3ª série, porque nesse momento a gente não está priorizando necessariamente o aprender sempre, apesar aí da gente já ter comentado na última formação de Química, que existem algumas atividades no aprender sempre que já podem ser utilizadas, mesmo não tendo sido necessariamente pensadas para o primeiro bimestre, tá? Elas estão casando com as habilidades. Bom, já introduzimos na semana passada um pouquinho sobre a ideia de como que o currículo paulista traz esses conceitos da interdisciplinariedade, mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. É legal que a gente tenha como foco que a gente tem 2 currículos, né? Aqui a gente está falando, né, do documento curricular do currículo em ação, tá bom? Que é essa imagem que vocês estão vendo escrito Currículo Paulista. Esse documento curricular, o de 2019, que é esse primeiro que a gente traz nesse slide, ele é um documento que foi feito para o ensino fundamental. E aí, depois, no próximo, a gente vai falar um pouquinho mais do ensino médio. O que eu queria trazer? Que já no ensino fundamental, já se apresentam questões, problemas com uma certa complexidade e que fazem com que o meu estudante possa compreender mais as situações cotidianas. E para que ele possa, de fato, compreender alguma situação cotidiana, é necessário que ele não saiba, pura e simplesmente, questões envolvendo um componente curricular. Ele vai precisar ter criatividade, perceber como a problemática onde ele está inserido tem relação com os diversos componentes curriculares que ele já teve contato ou está tendo contato. Então, esse trabalho interdisciplinar, ele, além de ser muito importante e ser um foco quando a gente fala no documento curricular, ele é importante para motivar os nossos estudantes, e isso é um dos trechos presentes no documento, falando que é necessário que os alunos realizem essas conexões. E aí, quando a gente já fala do currículo, do documento curricular, do ensino médio, vocês vão perceber que essa conexão é muito mais efetiva. Assim, de fato, o documento foi totalmente pensado com essa conexão.
Por que que eu digo isso? Isso é até uma opinião particular minha, que eu aproveito para colocar aqui. Vocês devem perceber que existe até, eles até deixam, né, para a gente disponível o mapa de habilidades, que na verdade é a mesma habilidade na primeira série, para vários componentes curriculares da mesma área, biologia, física e química seguem a mesma habilidade. Isso mostra o quanto que o material foi pensado dentro da interdisciplinariedade. Então, é importante que a gente conheça que isso, na verdade, não é só uma ação formativa, mas é uma ação que vem do próprio documento curricular que a gente segue. Já é uma iniciativa vinda do documento. Agora, eu vou passar para o João, que ele vai falar um pouquinho mais para vocês sobre a importância de se trabalhar nessa perspectiva interdisciplinar, né, João? Isso aí, André, muito obrigado. Bom, então, né, nós vimos aí que os próprios documentos norteadores, nesse caso, a DEA trouxe principalmente voltado aí ao documento curricular do Currículo em Ação, eles apresentam a necessidade e eles remetem à importância da interdisciplinaridade no ensino. Então, agora, quando nós analisamos as produções acadêmicas, né, também encontramos inúmeras produções tratando dessa temática e apresentando resultados que nos evidenciam os seus benefícios e as suas potencialidades. Por exemplo, né, na semana passada, na formação de etapa, a nossa coordenadora, a professora Mariana, ela conversou um pouco com vocês a respeito do trabalho de Mosema e Osterman, onde as autoras fazem uma rica revisão bibliográfica sobre esse assunto. Então, é um artigo que discute a interdisciplinaridade voltada para a área de ciências da natureza, né, composto aí por uma revisão bibliográfica que analisou 70 artigos de revistas e 42 publicações em eventos científicos, apresentando quais eram as concepções dos professores sobre interdisciplinaridade e mostrando, né, que 100% desses materiais analisados, eles recomendam as abordagens interdisciplinares. Além disso, tais artigos analisados e voltados para a nossa área, né, a área de ciências da natureza, é possível perceber, quando lemos esses artigos, que a interdisciplinaridade ela surge para a superação de um ensino fragmentado, de um ensino linear, de um ensino descontextualizado. Então, a grande maioria desses artigos, eles situavam a interdisciplinaridade no contexto escolar do ensino médio como um diálogo, uma relação, como uma negociação entre um ou mais conhecimentos disciplinares, não necessariamente apenas os tradicionais, né? Apenas o ensino de física, ou de química, ou de história, de geografia, mas também outros componentes de outros cursos que não ensino médio, né? A inter-relação entre a ética, a cidadania, a jurisdição, a medicina, a engenharia. Então, a partir dessa revisão, as autoras perceberam que o professor tem um papel fundamental na implementação da interdisciplinaridade. Então, ela pode ser efetivada, essa interdisciplinaridade, por um único professor em sala de aula, né? Ou ela pode ser desenvolvida numa metodologia pautada em projetos, né? Embora isso possa significar ações bem mais diferentes, vamos assim dizer, do que além das que os autores trabalharam, né? Ao contrário, também ela perfaz a utilização das disciplinas para esclarecer uma situação, para resolver um problema ou para compreender algo em seu contexto mais próximo possível do real e do cotidiano. Então, mesmo que a leitura desse material ela já foi indicada, né, como sugestão para os desdobramentos da TPC passada, caso algum de vocês ainda não tenha tido tempo para leitura, não tenha tido a oportunidade, eu recomendo que, na medida do possível, vocês aproveitem para ler, né? Porque é um material, de fato, assim, muito interessante e que traz reflexões no sentido dessas que nós queremos deixar aí como sementinha hoje, ok? Então, com essa reflexão, nós finalizamos o momento 1, e agora nós damos início ao momento 2, né? Que é aquele momento onde nós deixaremos sugestões de possibilidades de abordagens interdisciplinares entre a biologia e a química. Então, vamos lá? Então, nós começamos inicialmente vendo as habilidades que foram selecionadas para que nós possamos deixar as nossas sugestões.
Então, no caso da biologia, nós reservamos uma habilidade de retomada que está prevista para a terceira série, né, para ser trabalhada nesse primeiro bimestre. Então, essa habilidade ela tem a proposta de identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções, e relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. Então, essa é a habilidade de biologia. E agora eu passo a palavra para a professora Andréa para ela trazer para a gente, né, qual é a habilidade de química que vai trabalhar aí em parceria conosco. É com você, Déia. Obrigada, João. Pois é, já na habilidade de química, um pouquinho diferente da habilidade de biologia, a gente achou que a parceria desse momento interdisciplinar se daria de uma maneira mais efetiva com uma habilidade que não está necessariamente no rol de habilidades essenciais da terceira série do ensino médio, mas que, conforme a gente for apresentando as atividades para vocês, vocês vão perceber o quanto ela é importante e essencial, sim, e os motivos que nos fizeram trazê-la para a formação. Então, a habilidade é falar um pouquinho sobre a análise da evolução estelar, pensar um pouquinho sobre a distribuição dos elementos químicos no universo, para a gente falar sobre o surgimento dos sistemas, dos planetas, e isso podendo ou não utilizar alguns aplicativos e recursos digitais. Bom, a primeira atividade, quem vai apresentar vai ser o João, e depois eu vou tentar dar algum apoio aí para a disciplina de Química. Volto para você, João. Obrigado, André. Então, gente, eu confesso que quando nós separamos as habilidades para discutir, eu fiquei meio assustado, mas eu tenho certeza que vocês vão perceber o quanto essas habilidades se casaram, né, com essas proposições de atividades que nós deixamos. Então, em nossas formações passadas, né, no caso da biologia, nós discutimos possibilidades de desenvolvimento de atividades voltadas à identificação de características distintivas dos seres vivos, né, lá no dia 3 de março, e também sobre as características taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos, né, no dia 17 de março. Então, seguindo nessa proposta e pensando no desenvolvimento da habilidade de retomada de biologia a ser trabalhada, para a gente não desconstruir o que a gente veio construindo ao longo dessas formações, né, com os nossos estudantes da terceira série, nós deixamos como sugestão a atividade que está disponível na página 81 do caderno do aluno do São Paulo Faz Escola. Então, vamos acompanhar comigo no slide, né? Ela trata-se de uma atividade que envolve a leitura de um texto intitulado Nova Família de Vírus ganha nome de professor da Exalc. E a seguir, né, sugerido aos estudantes que eles respondam algumas perguntas que relacionam a temática proposta. Então, a nossa sugestão é de aproveitarmos a oportunidade para dividir os estudantes em grupo e sugerir que cada grupo pesquise um dos temas propostos, né? Eles podem pesquisar, por exemplo, as características dos vírus, né? As características das células eucarionte, procarionte, as características das organelas citoplasmáticas, das células especializadas e também as funções, né, dessas organelas, as funções dessas células. Então, com o resultado da pesquisa, é possível pedir para que esses estudantes disponibilizem, por exemplo, em murais virtuais ou no Genially, ou elaborem mapas conceituais que permitam que eles associem os diferentes tipos de células, os diferentes grupos de seres vivos, além de identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as suas funções, e relacionar essas funções vitais das células aos seus respectivos componentes, como propõe a própria habilidade. Uma outra possibilidade, que também pode ser complementar a essa retomada, é a utilização de questões que foram previstas, né, e trabalhadas nas APs, inclusive na AP, que foi aplicada logo no início do bimestre, né? Uma das questões apresentava um texto para os estudantes e levava eles a pensar na organela relacionada ao que foi descrito no texto. Então, como nós já também vimos discutindo nas nossas formações anteriores, a utilização dessas questões, né, seja de APs, de vestibulares,
pode ser uma excelente estratégia de didática, uma estratégia didática, principalmente pensando que alguns dos nossos estudantes poderão estar pensando, né, em prestar o vestibular no futuro. E agora, né, eu passo a palavra para a professora Andréa para que ela também possa contribuir com a nossa atividade, nos deixando aí as suas excelentes sugestões de aprofundamento. Né? E aí, ideia, como é que a química vai nos ajudar com essa atividade? Obrigada, João. Pois é. Eu estava aqui, debruçada, ouvindo e falando, gente, olha quanta coisa, quanta informação interessante que a gente pode obter nessas formações. Era algo que eu tinha muita vontade, assim, de ter momentos de diálogo como esse que a gente tem. E eu acho que os professores também estão tendo isso com a gente, ainda mais quando a gente passa lá na frente falar da comunidade, né? Vou deixar mais para frente, senão eu me adianto muito nas nossas falas. Mas então vamos à atividade. Então, como o João falou, nossa, quando a gente se deparou com as habilidades, deu um certo estranhamento, como que a gente vai casar, como que eu posso tentar colaborar. Mas aí eu lendo, né? A gente começa, vai trazendo as atividades aos poucos. A hora que ele trouxe a atividade dele, eu falei, nossa, já sei, vou falar de respiração celular, porque, como a gente vinha falando nas últimas formações de química, é interessante que a gente retome com o estudante a parte de proporcionalidade de uma reação, a parte da conservação da massa, da lei de Lavoisier, porque a gente vai trabalhar com equilíbrio químico e o meu estudante precisa entender, então, que reagente geralmente se torna produto, mas que na reação e equilíbrio, o produto também volta a se tornar reagente em um determinado momento do processo. Então, a respiração celular, ela é um exemplo de uma equação química que tem tudo a ver com a área da biologia e que ainda, coincidentemente, esta semana eu estava trabalhando com química na primeira série do ensino médio e trabalhando com algumas fórmulas para eles reconhecerem ainda o que é, né, um carbono, que CO2 são 2 oxigênios e um carbono, aquela coisa bem primária. E um aluno perguntou assim, professora, gás carbônico é um gás ruim, né? Ele é ruim, ele não faz bem. E aí eu falei assim, bom, depende do que a gente está falando, né? Depende do que a gente está falando. Na fotossíntese, ele é super importante, né? Eu preciso do gás carbônico, senão as plantas não vão fazer fotossíntese e não vão liberar gás oxigênio para nós. E aí é legal que a gente tenha esses momentos de diálogo, porque senão eles acham que, de fato, o que eu estou falando lá de gás carbônico não vai ter nada a ver com o momento em que o professor de biologia está falando de respiração celular. Eu estou falando de gás oxigênio, ele precisa que a gente fale também com eles, porque às vezes na cabeça deles, como eles veem a gente de uma maneira separada, ele vai para a aula de química, ele vai para a aula de biologia, ele precisa entender que ele não precisa fechar a gavetinha de biologia para entrar para a minha aula, que ele pode tentar lembrar em que momentos ele já ouviu falar do gás carbônico como algo importante também, né? Não só como um vilão aí. Então, é interessante que a gente traga esses momentos. Então, para além de um trabalho de, o professor está falando sobre isso, eu também vou falar alguma coisa na minha aula, mas que a gente traga esses exemplos e que pareça de fato que a gente está trabalhando conectado. Por isso é tão importante quando a gente faz as sugestões pós a TPC para vocês, né, de desdobramento, que haja esse diálogo entre os professores para que essa proposta que a gente traz, de fato, aconteça para o aluno com integração entre os pares. Bom, já vou passar então para uma atividade que eu trouxe para a aula de química, né? Então, vocês viram que a habilidade que eu sugeri aqui, né, que a gente trouxe para a pauta de hoje, falava sobre composição de estrelas, composição de planetas. Então, é uma habilidade que seria uma retomada, que o nosso estudante da terceira série não tem como prioridade para ver esse bimestre, mas é uma sugestão de retomada. E aí, para a sugestão da habilidade, eu trago uma atividade que está presente no caderno da primeira série, porque essa é uma habilidade prevista para a primeira série. E que vai falar, essa atividade, sobre composição química do universo e a sua influência na formação de estrelas e planetas. A atividade sugere 6 textos, então, para a gente tentar otimizar, de fato, utilizar essa atividade numa proposta
um pouco mais rápida, para a gente não se alongar para muitas aulas. A ideia é que a gente faça grupos na sala, distribua os textos entre os grupos, e aí você faz, né, a impressão desses textos, não sei qual é a disponibilidade de cada escola, chegaram alguns notebooks, né, em algumas escolas, e aí os alunos fazem a leitura nos grupos, e vocês podem utilizar o método de Jigsaw, que a gente já apresentou em algumas formações, existe um aluno relator, e aí esse aluno relator do grupo vai contar o que viu em cada texto, e assim o diálogo pode fluir na sala. Então, a gente tem como retomar alguns compostos, a gente pode até falar de fissão nuclear, fusão nuclear, aí a gente pode até chamar o professor de física aí, apesar dele não estar aqui hoje para a formação, mas existem algumas coisas que a gente pode trabalhar. E aí, eu deixei aí o desafio, pensando nessa atividade, como que o João poderia ligar ali com a aula de biologia. Passo para você, João, contar como foi esse desafio. Muito obrigado, André. Realmente foi um desafio aí trazer uma conexão, né, com esse conteúdo e é muito importante, né, essa experiência que você trouxe do aluno às vezes não reconhecer, né, que o mesmo átomo que a gente fala na biologia é o mesmo átomo que a gente está falando na química. Então isso acaba contribuindo para mostrar o quão importante é, né, os estudantes terem essa possibilidade de reconhecer a interdisciplinaridade, né? Que o conhecimento ele só é fragmentado às vezes, ou ele foi fragmentado porque eles pensavam que dessa forma seria mais fácil passar o conhecimento especializado, mas é importante a gente trabalhar interconectado na área para que os estudantes consigam perceber o todo, né? A junção dessas partes. Então, agora, para contribuir com a sugestão da atividade proposta, então, pela professora Andréa, e seguindo na mesma linha de raciocínio que discutimos anteriormente, eu deixo como sugestão a utilização de um texto de divulgação científica, né, da revista Ciência Hoje, intitulado Quando a Vida Surgiu no Universo. Então, ele está disponível nesse slide, então, quando vocês fizerem o download dessa pauta, basta clicar no link para acessar. Então, esse texto ele permite ampliar a discussão com os estudantes sobre o surgimento do universo, e aí levando eles a pensar também sobre a proposta de surgimento da vida na Terra, né? E com isso, pensar no surgimento e diferenciação das células. Então, também é possível explorar as diferentes teorias envolvidas, né, por trás desse surgimento da vida e levá-los a refletir novamente sobre as atividades propostas na nossa formação ano série passada, né, me refiro a do dia 17 de março, onde os estudantes analisaram um quadro com temas onde tinha, né, termos, conceitos, a hipótese, mito, opinião, senso comum. Então, é possível trazer novamente essas abordagens para que eles possam pensar nas diferentes teorias dos diferentes povos e respeitar, né, essas teorias e essas crenças também, né? Então, dá para a gente trabalhar de diferentes maneiras. E aí, seguindo, né, no próximo slide, nós trazemos outras sugestões, né? Então, dando continuidade aí, nós indicamos uma aula do Centro de Mídias para que seja possível fazer uma retomada sobre as células e organelas, né? Então, além dessa aula, existem outras também, né, que poderão ser utilizadas por vocês para a recuperação das habilidades essenciais que estamos trabalhando. Então, como a própria atividade da professora Andréa deixou vários recursos, por que a gente não embute esses recursos, tanto texto de divulgação científica, tanto essa aula, nesse movimento do Jigsaw que ela sugeriu, né? Fazendo aí uma abordagem interdisciplinar. E ainda seguindo no outro slide, nós deixamos ainda mais alguns recursos, e dessa vez alguns recursos digitais. Um deles é a proposta do Museu Virtual, denominado Em Vivo, né, que conta aí com uma exposição virtual sobre a célula. Então, esse museu interativo ele traz consigo temas como o surgimento da primeira lente, quando foi inventado o microscópio, de onde surgiu o termo célula. Bom, é uma exposição, né? Essa exposição ela é uma viagem por estas e outras descobertas feitas ao longo dos anos, né? Que antes de incrementar o conhecimento sobre a célula, tornaram esse conhecimento de fato possível, né? E também nós deixamos a sugestão do aplicativo CellWord, né? E por meio dele
é possível explorar uma célula eucariótica tridimensionalmente, né? A célula usada nesse aplicativo é o modelo de uma célula humana. E além da imersão do estudante no mundo celular, o aplicativo também oferece uma identificação de cada componente presente na célula, né? E também traz uma explicação das suas funções em texto e áudio. Infelizmente, os textos e os áudios são em inglês, porém o conteúdo é de ótima qualidade. E claro, né, que dependendo do contexto, da realidade da escola, da realidade dos estudantes, por que não aproveitarmos, já que estamos falando de interdisciplinaridade, e não estabelecermos uma parceria com o professor de inglês, para trabalhar de forma interdisciplinar e explorar, né, o que esse aplicativo traz, né, no texto e no áudio em inglês, para para que os alunos possam também se apropriar desses conceitos. Por que não, né? Bom, espero que vocês tenham gostado das sugestões que nós deixamos, né? Claro que sempre é bom enfatizar que são sugestões e ninguém melhor do que vocês que estão na sala de aula e conhecem a realidade para adequar de acordo com as escolas de vocês, ok? E agora, né, que nós deixamos as sugestões, nós vamos para um momento novo, né, de partilhas de experiências. E antes de eu trazer a minha experiência, eu passo novamente para a professora Andréia contribuir conosco, né? E aí, ideia, que experiência interdisciplinar você tem para compartilhar conosco? João, eu vou inclusive parar um pouco a apresentação para eles nos verem, né? Que eu acho que esse momento de diálogo acho que fica mais legal se eles nos enxergarem. Pronto, aqui vocês vão nos verem quando a gente conversa. Bom, em relação a essa partilha de experiências, quando a gente pensou nesse momento, porque a gente tinha antes o diálogo com vocês ali no chat, e agora a gente, assim, isso é uma coisa que mudou, a gente tem outras maneiras de diálogo com vocês. Mas a gente falou assim, era tão bom nesse momento a gente contava experiências nossas também para os professores. Então, vamos manter esse momento, que seja o nosso momento. Bom, eu tenho duas coisas para compartilhar. A primeira, na verdade, eu já compartilhei na primeira formação interdisciplinar que teve no ano passado, que foi que um aluno uma vez me disse assim, professor, o mesmo oxigênio que você está falando aí é o oxigênio que o professor de biologia estava falando na aula dele essa semana. Então, olha só, e volta na minha aula dessa semana, que coincidentemente um aluno perguntou se aquele gás carbônico, né, ele é sempre ruim, se esse era um elemento que ele tinha tido, sempre ouviu coisas de que ele era ruim. Então, olha que interessante, né, a gente trabalhar conectando as disciplinas. E aí eu queria compartilhar uma experiência que a gente tem feito, está iniciando agora na escola em que eu trabalho, que é um projeto que a gente criou em parceria com o Instituto Federal. O Instituto Federal, a gente tem alguns professores parceiros que vêm ajudar os professores em algumas práticas pedagógicas no ensino de física. A gente tem muito equipamento na escola para laboratório de física e muitos a gente nem sabe usar, não tem tempo para conseguir aprender, eles estão vindo fazer essas formações. E aí a gente falou um pouquinho sobre alguns experimentos de atrito, aí veio a ideia de partir desde o professor lá de Ciências Humanas, ele vai partir falando da Primeira Guerra Mundial, de equipamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial. O professor de Física vai fazer a análise das forças envolvidas nesse equipamento, né? E vai falar principalmente da força de atrito. O professor de Matemática vai fazer a análise dos dados experimentais que o professor de Física vai realizar, fazendo todos os cálculos. O professor de biologia vai fazer experimentos com alguns animais que conseguem andar nas paredes para tentar entender um pouquinho melhor qual é a diferença que esses animais possuem. O professor de química, que sou eu, vou trabalhar com aquelas questões das moléculas, como que as moléculas interagem entre si. E tudo isso vai culminar num artigo que os estudantes vão ter que desenvolver com o apoio da professora de língua portuguesa. Então, olha só, a gente conseguiu integrar todas as áreas e não vamos fugir de nenhuma habilidade do currículo. Então, eu acho que é importante que vocês tenham esses momentos de conversa na escola para que vocês também possam oportunizar em outras séries, podendo ser na terceira, esse caso é na primeira série, sempre é possível. Passo para o João, que eu acho que ele também tem uma experiência para contar para nós. Tenho sim ideia. Eu já vou pedir um favor para você. Pede para o seu professor de biologia compartilhar lá no Padlet da biologia que eu olhei hoje e não tinha uma postagem. Você acredita?
mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, então eu também trago uma experiência que ela foi feita, né, nesse caso, relacionada a uma disciplina eletiva. Nós chamamos a disciplina de páginas reativas, olha só, né? Então, essa disciplina ela envolveu a participação de um professor de cada área de conhecimento, né? Um professor da área de ciências da natureza e matemática, um professor da área de linguagens e códigos, um professor da área de ciências humanas, em parceria com uma professora do departamento de didática da Unesp de Araraquara. E aí, o que a gente fez, né? Os estudantes que selecionaram essas eletivas, nós dividimos eles em 3 grandes grupos. E esses grupos tiveram como ponto de partida a análise de 3 textos literários. Um poema, né, o Lágrima de Preta, de um escritor português, trechos de um romance Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, e um capítulo do livro intitulado Tabela Periódica, do Primo Levi. Então, a literatura ela veio no sentido de contribuir para que fossem, né, discutidos 3 temas sobre 3 grupos, né, os negros, as mulheres e os judeus. Além disso, os estudantes eles escolheram dentre esses temas em qual deles eles gostariam de desenvolver uma pesquisa, formando 3 subgrupos. Então, nós tínhamos 3 grupos, né? Vamos, por exemplo, o estudante que escolheu os estudantes que escolheram trabalhar com Lágrimas de Preta. Então, nós dividimos, com o poema Lágrimas de Preta, nós dividimos eles em 3 grupos, enquanto um grupo, um subgrupo, né, pesquisava a questão da literatura, né, toda a estrutura de um poema, por exemplo. Os estudantes que estavam na área de ciências da natureza, no subgrupo relacionado à área de ciências da natureza, foram estudar, por exemplo, a composição química de uma lágrima, né? E os estudantes que estavam no subgrupo da parte das ciências humanas foram estudar o contexto da mulher, né? Então, foi feita essa pesquisa separada e, ao final, né, esses integrantes dos subgrupos, né, cada um desses 3 grandes grupos, eles se uniram novamente para socializar os resultados das pesquisas que foram realizadas por área. E aí, para a culminância, os estudantes se uniram novamente, né, os 3 subgrupos se uniram em grupos e os 3 grupos se uniram num único grupo para socializar todas as pesquisas que foram realizadas e também para promover o fechamento dessa atividade. E aí eles mesmos tiveram a ideia de produzir um telejornal, né, onde eles apresentaram os resultados correlacionados das pesquisas. Então foi uma experiência assim de muito aprendizado para todo mundo, né, para os estudantes, para os professores, para os gestores. Eu vou subir esse vídeo, né, que a gente gravou essa culminância lá no nosso Padlet da Biologia. Então, quem quiser saber mais, né, e acompanhar todo o evento de culminância vai estar lá disponível, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa partilha, né, de experiências, e eu passo agora para a professora Andréa continuar, né, com o momento 3. É com você, Andréa. Obrigada, João. Bom, estamos chegando no fim da nossa formação. A gente chegou aí no momento de sugestões de atividades que vocês podem desenvolver agora no desdobramento. Nessas sugestões, a gente pede para que vocês explorem todas as ideias que a gente trouxe aqui de interdisciplinaridade, as ferramentas digitais, os recursos didáticos. A gente sabe que é necessária adaptação e a gente tem certeza que vocês conseguem fazer uso de muitas ideias aqui e adaptá-las para o contexto de vocês. Mas a ideia é que vocês planejem ações colaborativas, que de fato tenham momentos em que vocês possam conversar com os colegas da área, e a gente pede que vocês peçam apoio do professor coordenador para que esses momentos aconteçam. Caso as habilidades que são levantadas aqui, elas sejam diferentes das que vocês levantaram para a necessidade da escola, utilizem as ideias, utilizem as plataformas, mas mudem para as habilidades necessárias. Então, algumas metodologias a gente também trouxe aqui. Então, vai para além das habilidades. Aqui foram só sugestões de habilidades. Vocês vão ter realidades diferentes, com certeza, e aí vocês podem adaptar as metodologias. Bom, alguns lembretes. Façam a escrita reflexiva do que a gente vem conversando. A gente pede para que vocês mantenham um documento, né? Para que vocês tenham esses momentos de refletir mesmo sobre o que a gente está desenvolvendo de ideias. Então, façam essa ação. E não se esqueçam que vocês podem entrar em contato conosco. De que maneira, né?
A gente tem aí a comunidade primeiro, que é o nosso formulário, que a gente pede que vocês olhem. Eu acabei de olhar para ver se tinha alguma coisa da formação dessa semana. Não tinha ainda, mas da semana passada já tinha. Eu agradeço alguns professores que estão em contato com a gente. A gente já está utilizando as ideias de vocês para as pautas do segundo bimestre, que a gente já começou a trabalhar nelas, tá? E aí, João, sabia que você comentou, né? Mas no de Química já tem postagem. Você acredita? Comenta então, chama os professores de Biologia para postar aí no Padlet para você. Vou deixar com você agora, então, para você conversar com eles. Obrigado, Andréia. Realmente, né? Eu tenho acompanhado os Padlets do Comunidade de Aprendizagem de Ciências da Natureza, perdão, em busca, né, de evidências de que os meus colegas da biologia estão acompanhando. Hoje eu vou fazer um apelo, né, professores? Compartilhem conosco, é muito importante, né? Brincadeiras à parte, mas compartilhem conosco, porque é muito importante que vocês deixem as atividades que vocês vêm desenvolvendo, né, repliquem, para que a gente possa replicar isso nas nossas escolas. Eu sei o quanto está sendo difícil, né, essa retomada, a gente tem que pensar, né, em como recuperar a aprendizagem dos estudantes, mas, de repente, você fez uma boa prática, que tem dado certo, que tem funcionado, principalmente agora com essas sugestões interdisciplinares, que elas vão contribuir bastante para o engajamento dos estudantes, quando eles começam a perceber essas correlações. Compartilhem conosco, deixem lá suas ideias, né? É extremamente importante isso, né? Então, eu tenho acompanhado bastante, sempre que a gente vai fazer as pautas principalmente, ou gravar a pauta para ver se tem aí alguma sugestão. Isso é muito importante, tá bom? Devolvo novamente a palavra para a professora Andréia, para ela seguir aí com os nossos fechamentos. É com você, Déia. Obrigada, João. É isso mesmo. Então, fica aí a dica. Conversem com a gente pelo formulário e coloquem as boas práticas nos nossos Padlet. Sistematizando, então, a gente revisou um pouquinho alguns pontos importantes da nossa formação, falamos um pouquinho sobre interdisciplinaridade, trouxemos sugestões para fazer abordagens interdisciplinares entre biologia e química e falamos um pouquinho o que a gente sugere que vocês façam agora nos momentos de desdobramento. Aqui ficam as referências da nossa formação para vocês. E também vou passar aqui, vou parar a apresentação para eu poder me despedir. Agradeço aqui a presença de todos que estão aí assistindo, seja em qual horário estejam assistindo. Se vão ter aula ainda hoje, boa aula e bom descanso também após esses momentos. Eu sei que a gente merece, que a gente tem trabalhado muito. E eu quero saber, então, o que vocês têm feito. Coloquem lá nos nossos Padlets para a gente poder aproveitar. E passo para o João, então, para fazer a despedida. Agradeço a presença dos professores de biologia, que hoje eu tive contato. João, é com você. Muito obrigado, Andréia. Também agradeço a todos vocês, né, pela participação, por estar sempre aqui conosco. Peço desculpa pelas brincadeiras sobre a questão do Padlet, mas eu acho, de fato, muito importante. É uma maneira da gente estar em contato, né? Nós, da área de ciência da natureza, assim como as demais áreas também, nós prezamos muito por essa aproximação, né, entre vocês e nós, que também estamos na sala de aula, e caminhando no sentido da gente criar essa grande comunidade, né? Uma sementinha, é uma proposta, mas façam esse teste que vocês vão perceber o quão importante é essa replicabilidade. Agradeço aos intérpretes de Libras mais uma vez, agradeço aos meus colegas da Química, espero revê-los novamente, né? E aos meus colegas da Biologia, nos vemos daqui 15 dias para a nossa próxima pauta, né? Um grande abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.